Hoje é dia da gente contar mais uma história sobrenatural aqui na Terra do Medo. E a história de hoje é sobre uma cadeira amaldiçoada. Sim, gente, qualquer objeto pode ser amaldiçoado, até porque as pessoas são bem criativas mesmo. E pra vocês terem noção do quão perigosa é essa cadeira, ela fica no museu, gente. Ela teve que ficar no museu, pendurada em uma parede de 5 metros de altura. E isso pra que ninguém sente nela sem querer. Mas Cibele, mas Vitor, por que todo esse pavor por causa de uma simples cadeira? Pois é isso que a gente vai descobrir esse episódio, pequeno gafanhoto. Oi, eu sou o Vitor. Eu sou a Cibele. E sejam bem-vindos à Terra do Medo. Um podcast aconchegante pra gente conversar sobre o universo do terror. Toda quarta-feira a gente tá aqui lançando um episódio novo, mas a gente tá pensando em mudar esse dia pra sábado. Fala pra gente nas nossas redes sociais, @CibeleFala e @EuVitorSobral, se vocês gostariam que esse podcast fosse lançado num sábado, por exemplo. Fala pra gente. Porque tamo no comecinho, a gente tá testando novos dias, novos formatos, novos estudos. Fala com a gente. E, gente, queria contar só uma situação aqui agora que aconteceu comigo. Agora, antes de gravar, o Vitor tava arrumando umas coisas e eu resolvi entrar no Twitter. Entrei no Twitter aqui de boa pra rolar a timeline. Aí eu vi a carinha da Mabê naquela parte de stories do Twitter, que é tipo... Fala quem é a Mabê. A Mabê do Modus Operandi. Aí eu vi a carinha dela lá naquele lugar que fica os stories no Twitter e, de repente, gente, cliquei pra ver o que era, que eu pensei que ela tava fazendo live. Achei que era uma atualização de live no Twitter. Não, era tipo aquele aplicativo de conversa que você entra e fica conversando com as pessoas. Só que aí você tem que pedir autorização do criador da sala pra poder falar. Eu pedi, mas sem esperança de que desse pra falar, que alguém ia me aceitar. Até porque quem criou a sala foi a Mabê. Gente, a Mabê não me aceitou pra falar? Tava aqui agora conversando com a Mabê e com os amigos da Mabê. Tô me sentindo íntima. Beijo, Mabê. Fiquei emocionada sim, bom dia. Inclusive perguntaram se eu sou fã da Mabê e eu falei que sou, mas eu não sou mais fã dela porque eu não sei a comida preferida dela. Ainda não sei, mas vou descobrir, ok? Ok. Vitor ficou chocado, inclusive, tá? Ele me perguntou como que eu fui parar nessa situação. Eu cheguei, Cibele tava conversando com um monte de gente. A gente não ia gravar podcast. Ela tava aqui de papo. O que rolou? Agora vamos pro caso, né? Vamos então explicar logo o que é essa cadeira, por que raios essa cadeira é amaldiçoada. Lá no final do século XVII tinha um cara que trabalhava, no caso, nada honestamente, falsificando dinheiro. Esse era o job dele, gente, normal, como qualquer outro. Esse homem se chamava Daniel Owent. Certo dia ele achou que seria top se mudar para uma cidade chamada Kirkby-Wiske, que fica perto de North Yorkshire, na Inglaterra. Não é a primeira vez que Yorkshire está aparecendo neste canal, ok? Nesse podcast. Então fica a dica aí pra você maratonar se você não sabe do que eu estou falando. Mas por que ele decidiu se mudar? Primeiro que lá era um lugar muito mais tranquilo, muito mais de boa. E lá ele comprou uma fazenda pra ele poder acomodar o negócio dele. O negócio de falsificação de dinheiro, ok? O trabalho, o job dele. Daí ele comprou uma fazenda e chamou essa fazenda de Donut Hall. Mas aí ele fez umas modificações pra adaptar ali do jeito dele, né? Pra ficar tudo nos trinks, do jeito que ele queria. E ele construiu uma sala subterrânea, tipo um bunker. E tinha também um sistema que avisava quando alguém chegava. Eu achei muito, assim, muito moderno, né? E aí tinha esse sistema que aí não pegava ele de surpresa no crime dele que ele tava cometendo ali. Tá bom, mas a cadeira era do tal Daniel? Não, gente, não era do tal Daniel, mas ele é muito importante pra essa história. O Daniel, ele tinha uma filha que se chamava Elizabeth, e a Elizabeth se apaixonou, teve um romance ali, ficou apaixonada por um cara chamado Thomas Busby. E ele também se apaixonou por ela. Ai, que lindo! Um romance recíproco. Até aí, uma história de amor, até porque eles se casaram, estava tudo indo bem, de vento em polpa. Só que o Thomas e o Daniel não se bicavam às vezes. Eles não se davam muito bem, mas assim, a vida é assim, né? Não tem como se dar muito bem com todo mundo também. Só que foi passando o dia, foi passando o mês, o Daniel e o Thomas
se tornaram ali parceiros de picaretagem. Porque o Thomas começou a trabalhar no negócio do Daniel. Só que assim, gente, vamos combinar. Eles já não se davam muito bem antes. Já tava mais do que escrito nas estrelas de que essa parceria não iria dar muito certo, né? Dito e feito. Mas acontece que o convívio deles estava piorando cada vez mais porque o Thomas, ele vivia bêbado. Daí o Thomas e a Elizabeth se mudaram para uma estalagem que ficava na cidade. E é muito importante citar que essa estalagem também era uma taverna, né? Em outras palavras, era um barzinho gostoso. Logo, o que mais tinha no caso era birita, né? E no caso, o passatempo favorito do Thomas era beber. Inclusive, gente, ele tinha uma cadeira favorita nessa taverna. E ele se sentava nessa cadeira toda vez que ele ia beber lá. Tudo estava indo bem, né? Bem mais ou menos, na verdade, né? Quando o Daniel decidiu ir até a estalagem para obrigar a filha dele, a Elizabeth, a ir de volta para casa com ele, né? E ficar, assim, longe do Thomas. Porque como ele bebia muito, o Daniel queria ver a sua filha longe dele. Ele não queria a imagem dele vinculada a um bêbado. Logo ele, com uma pessoa tão certa, que nem falsifica dinheiro. Só que a Elizabeth se recusou a ir embora com ele. Ela não queria ir embora até que o Thomas chegasse em casa. Quando o Thomas chegou, ele estava completamente bêbado. Até aí, nada de novo sobre o sol, né? Ele vivia bêbado. Só que isso foi mais um motivo pro Daniel ficar pistola com ele e começar a querer arranjar briga ali. E eles começaram a bater boca. E pra piorar ainda mais a situação, quando o Thomas chegou bêbado na taverna, o Daniel estava sentado justamente na cadeira favorita dele. Cravo uma faca no meu peito, mas não me senta na minha cadeira favorita. Ai, gente. Vocês têm essas coisas assim de talher favorito? Minha avó tem. Copo favorito? Minha avó tem um garfo que é só dela, ela até guarda num lugar separado, gente. Eu nunca pude usar esse garfo da minha avó. Proibida. Eu nem uso. No fim das contas, gente, o Daniel voltou pra casa com seu pequeno rabinho entre as pernas, porque a Elizabeth não quis ir embora com ele. Mas, gente, pro Thomas, o Daniel ter voltado pra casa não foi suficiente, ok? Ele continuava full pistola com essa situação toda. E naquela mesma noite, gente, ele foi andando até a fazenda do sogro, que ficava a 5 quilômetros de distância, só pra acertar as contas ali com ele. Chegando lá, gente, o Thomas espancou o sogro até a morte com um martelo que ele usava nesse serviço de falsificar o dinheiro. Mas também tem uma versão que diz que o Thomas estrangulou ele. O corpo do Daniel foi encontrado e o Thomas foi acusado, foi julgado e considerado culpado pelo homicídio. E a pena dele foi uma coisa de louco, por quê? Em 1702 ele foi enforcado, cortado em pedacinhos e mergulhado em piche. Bom dia, tudo bom? Pra que esse ódio todo, coração? História triste de briga de família que terminou em tragédia, né? Mas tem mais coisa. Tem, porque esse caso não é só de crime, não. Esse caso é de coisa amaldiçoada, de coisa sobrenatural. É de fantasma. É de lenda. E quando o veredito do Thomas foi dado, ele teve direito a um pedido. Daí, ele pediu pra fazer a sua última refeição. Sábio, eu também pediria pra fazer a minha última refeição. Sensato demais. E aí, ele fez a sua última refeição, bebeu uma biritinha ali, sentado na sua cadeira favorita. Quando ele terminou, ele falou que qualquer um que se sentasse na cadeira estaria amaldiçoado e condenado à morte. Tá bom? Tá bom pra você? Gente, isso é o tipo de coisa que a gente gosta de passar pra frente, né? Tanto que a gente tá aqui passando mais pra frente ainda. A gente tá contribuindo. Exatamente. E foi isso que aconteceu na época, gente. Foi passando de boca em boca, a história tomou uma repercussão maravilhosa, porque foi espalhando. E é isso, disse-me disse, gente. Eu também seria uma que estaria espalhando na época. A partir daí, gente, essa história fica a cargo de vocês acreditarem ou não. Mas diz que a tal cadeira teria tirado a vida de várias pessoas. Dizem que muitas pessoas se sentaram, de fato, na cadeira depois disso e morreram de forma inexplicável pouco tempo depois. Uma das histórias contadas é a de um aprendiz de construtor que morreu logo depois de almoçar nessa taverna.
ele foi lá com os amigos, né? E aí teve uma brincadeira, aquelas brincadeiras idiota, né? De quem senta, quem não senta na cadeira, ele acabou sentando. E aí, mais tarde, no mesmo dia, ele caiu de um telhado e morreu. Também rolou uma parada parecida com alguns aviadores, que eles foram almoçar nessa taverna. E eles também se sentaram na cadeira depois de ficar fazendo essa brincadeirinha de ai, duvido que você senta. Ai, duvido... Não, eu vou sentar então. Não sei o que. Essa brincadeirinha super saudável. E dizem que todos sentaram na cadeira e nenhum deles voltou da guerra depois disso. Mas uma das mortes mais esquisitas que rondou o boato foi de um limpador de chaminés, que, claro, se sentou na cadeira do Thomas Busby. Ele sentou, tomou umas e outras ali, e depois disso, ele foi encontrado pendurado em um portal muito perto de onde o Thomas foi enforcado. Daí também tem a história, gente, de 2 jovens. Tem que ser jovem, né? O jovem tem que acabar. Eles estavam ali nessa também. Eles estavam ali nessa brincadeirinha de ficar desafiando um ou outro de sentar ou não sentar. Aí, um deles fez assim, ele encostou meio que a bundinha assim, só pra falar que sentou, sabe? Não chegou a sentar, não. Mas ele encostou só um pouquinho na cadeira assim e levantou a bundinha. Só menos de um segundo, só pra falar que sentou. Só que isso já foi suficiente pra, no caso, os 2 morrerem em um acidente enquanto eles voltavam pra casa. Gente, eu não chegaria nem perto dessa cadeira. Eu não chegava nem perto da taverna, meu anjo, pra comer de conversa. Pois é, vai que só de passar ali, ó. Eu sei lá se o fantasma do Busby tá atacado nesse dia, eu não passo, não. Aí chegou um momento que o dono da taverna pensou, chega, né, gente? Tá bom, né? Tem gente morrendo demais aqui por causa dessa cadeira. E ele, então, decidiu colocar a cadeira no porão da taverna. Só que aí, um entregador foi até lá, perguntou sobre a lenda, se era verdade, se não era, se era boato mesmo, e ele acabou se sentando na cadeira. Eu não entendo por quê. Se ele foi lá pra saber se era boato ou não, a pessoa me senta pra quê? Pra comprovar? Eu achei uma versão, inclusive, que fala que esse entregador sentou meio que sem querer, tipo, uma cadeira, vou sentar. E sentou sem querer. Ai, gente, que horror. Não. Mas assim, gente, mas é uma cadeira amaldiçoada, gente. A gente é cansada. Imagina, eu sou cansada. Se eu vejo uma cadeira, eu ia sentar e ia morrer desavisada. Eu sou cansado, mas longe de cadeiras amaldiçoadas. E aí, naquela mesma noite, esse entregador também morreu em um acidente. Aí, gente, já tava mais que bom, né? Porque ele já guardou a cadeira no porão pra parar de gente morrer. Mas aí, mesmo assim, as pessoas estavam sentando na cadeira. Então, ele decidiu levar essa cadeira até o Museu Tursky. E lá ele pediu pra cadeira ser pendurada bem alto pra que ninguém se sentasse nela também por engano. Tá, mas aí a gente pensa, história interessante, tem uma maldição aí, parece interessante. Mas será que tudo isso é verdade, gente? Sua alma, sua palma. Você acredita se você quiser ou não. Sua alma, sua palma. Referência de Mariana. Sim, a Maris, do último episódio. Se você não ouviu, ouça. Mas um teste foi feito nessa cadeira e parece que o resultado revelou que, no caso, essa cadeira não é tão velha assim, porque a gente tá falando de final do século XVII, começo do século XVIII, e esse teste meio que revelou que essa cadeira não é tão antiga assim, sabe? Daí se tem a teoria também que essa cadeira poderia simbolizar o lugar na taverna que ele estaria sentado. Mas não é isso que a lenda diz, porque aí já refutaria a morte desse entregador que sentou lá no porão. Não era o lugar, era a cadeira que estava amaldiçoada, sabe? Então, gente, é uma parada que a gente nunca vai saber. E vamos conviver com isso. Inclusive, tem também relatos que dizem que o próprio Thomas era visto ali no teto da taverna. Agora, se vocês acreditam ou não, fica a cargo de vocês. Gente, essa foi a história do episódio e eu quero saber se você sentaria nessa cadeira. É isso, porque até hoje eu não conheci ninguém que falasse assim, eu sentaria, palhaçada. Agora aposto que vai aparecer um monte de gente falando. Você sentaria, Vitor? Lógico que não, gente. Me manteria em pé, ficaria ali. As pernas gangrenando já, mas não sentaria. Com certeza, igual vendedor de loja. Ficaria. Não, seu Thomas, pode ficar com essa cadeira, tá tudo ótimo, tá tudo jóia. Tudo bom? É isso, gente. Se você estiver no canal Cibele na Terra do Medo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal.
E se você estiver no podcast, no Spotify, no Deezer, corre lá no YouTube, digita Cibele na Terra do Medo pra procurar a gente lá, pra gente ficar juntinho no YouTube também. Beijos e até o próximo episódio. Beijo! Até amanhã, que amanhã tem vídeo. Tchau!